escola de samba e a do da mundo. Lajinha era do Expedito. Melhor em campo, ontem foi o Daniel Júnior. Daniel Júnior. Importante falar sobre Daniel Júnior. Porque a vida é feita de oportunidades. E o garoto aproveitou muito bem as oportunidades que ele vem tendo. Aí gera aquele negocinho, dá pra tirar o Daniel Júnior? Ué, Popó responde agora, dá, Popó? Dá. O Popó, Bruno Rodrigues hoje é o melhor jogador do Cruzeiro? Bruno Rodrigues hoje é o melhor jogador do Cruzeiro, Por que, mais que o Wesley regular. não tá jogando? Fala a verdade. Eu acho que é uma não mente, opção. não. Eu acho que é uma opção. Opção Acho que o Pesolano técnica? Opção técnica. Opção Acredito que seja uma técnica? opção técnica. É sério? Acredito que sim. Rapaz, eu achei que tinha sido a... Eu acho achei que teria sido a O Pesolano melhor. está buscando opções de contextualizar o time, né? Eu queria usar outro termo, mas ele quer um time que encaixe para melhor aproveitamento do Gilberto. Desculpa aos que acham que o Gilberto é só com a bola no pé para arrematar. Desculpa. Por que Diferenciado. você só fala isso quando o Ale não tá aqui? Não, quando ele tá, eu falo É a também. letra que você tá dando não, pra quando ele, ele tá, pra eu saber, falo né, também. HG? Porque os caras acham que o Gilberto é só com a bola no pé. Quando a não bola é. chegar, ele vai guardar. E quando a bola não chegar, ele faz o que ele fez nesse gol do Danielzinho ontem. Pois não, o Thiago Fernandes. Não, eu queria só te provocar mesmo, mas já que você me deu a palavra, eu acho que dá pra tirar o Danielzinho sim. Tirando esse jogo de ontem, que ele foi muito bem de fato, viu, Altinho? Eu acho que antes disso ele não tinha aproveitado tão bem a oportunidade dele. O Danielzinho. Ele aproveitou contra o Vila? Contra o Vila aproveitou, Deixa velho. o não, ano passado, não, irmão. não, gente. Deixa Não, o jogo não, passado, irmão. Não, Tipo, não o homem, aproveitou, não. o homem é bom de bola. Eu também acho. Qual foi a primeira pessoa que você viu falar do Daniel Júnior? A HG. Só que vocês não assumem. Não, eu tô assumindo Muito aqui, foi bom de você. bola. Só que, o HG, sinceramente, eu também acho ele muito bom de bola. Acho que ele é um moleque com um futuro promissor pra caramba. Só que eu acho que ele não aproveitou contra o Vila. Eu discordo disso do Eltinho. Eu não escutei o Popó na hora que eu tava falando mal do HG aqui pro Valu. Desculpa, Popó. Então, sabe sinceramente o que eu acho? O Daniel, ele é muito jovem e ele vem de uma fase agora que todos vocês aqui vão entender, que ele acabou de ser pai. Então tem aquela questão de acordar de madrugada, tem cuidar da mulher. É que quem não é acha que isso é mimimi. acha que é mimimi. Então, assim, ele talvez agora esteja ganhando uma maturidade, ele tá com uma situação mais tranquila em casa. Eu acho que esses fatores de fora influenciam um cara dentro de campo. Então, talvez esse fato dele ter sido pai agora, até uma questão de responsabilidade mesmo. Olha, eu preciso de entregar mais. O Pesolano elogiou ele na coletiva. O Pesolano falou, ele tá me dando, ele tá dando, como fala, o Pesolano gosta de falar, a intensidade, né? Isso. Ele tá se doando no campo. O no mas. Então assim, eu acho que isso, o ambiente do Daniel possa estar melhorando e ele tá voltando a ser o que ele já mostrou. Porque ele já mostrou qualidade no Cruzeiro em algum momento. Ele teve uma queda, mas é aquela coisa, jogador novo, tem que ter paciência, veio da base, pode ser uma futura venda. Então acho sim que ele é importante, mas ele pode sair do time. Eu acho que o Pesolano tem espaço para fazer essa mudança no ataque. Ô Valu, por que o Cruzeiro até o Clássico era um, depois do Clássico virou outro? Boa tarde, HG. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Porque depois do Clássico, o Cruzeiro, ele conseguiu, se não repetir a performance que teve contra o Atlético, mas ele não pegou e fez como no jogo contra o Pouso Alegre, que ele simplesmente, tudo que ele fez que poderia ser aproveitado do jogo contra o América, ele jogou fora contra o Pouso Alegre. Foi um restart, na verdade, contra o Atlético. Então, lógico, não atuou num nível abaixo até do que eu esperava ontem, fez o suficiente para vencer a equipe de Poços de Caldas. Bruno Rodrigues, apesar de toda a participação do Daniel Júnior, eu estou com o Thiago. Acho que o Daniel Júnior não foi bem na partida contra o Vila Nova, mas ontem ele pode ser sim considerado o melhor jogador em campo. Daniel tem bola, é jovem, vai oscilar, mas para isso ele precisa de entregar aquilo que no elogio o Paulo Pesolano falou dele, intensidade e participação. Se ele se envolver com o plano de jogo, com a bola ele não tem nenhum problema. Eu queria só fazer uma menção honrosa para o garoto Kaique, que retornou. E a ala esquerda com o Kaique realmente já muda de tom, viu? Só uma coisa, eu tô te achando exigente demais. Cara, Que isso? duas Sommelier coisas de comentário? eu posso achar exigente. Nossa! Tudo bem. Duas coisas que eu acho que você foi muito exigente. Primeiro, quando você disse que o Cruzeiro teve uma queda em relação ao jogo contra o Atlético. Primeiro, eu acho que existem Do dois Vila pontos. Nova, na verdade, até. Do Vila. Eu acho que existem dois pontos. E dois pontos importantes. Primeiro é o que eu discuti com você e com o Elton ontem em relação ao Palmeiras. Eu acho que quando você deixa de jogar contra um time, por exemplo, igual jogou contra o Atlético, logo depois do jogo contra o Atlético teve o jogo contra o Vila, o Cruzeiro tem naturalmente uma queda pela questão anímica dos caras. Eles pensam de forma diferente quando eles vão enfrentar o Atlético, quando eles vão enfrentar a Caldense, quando eles vão enfrentar o Vila.
Eu acho que tem um segundo ponto, a questão do gramado. Não, o gramado a gente atrapalha. a gente vai falar Não, ainda. o gramado ontem Não tem foi, como eu foi cobrar do absurdo. Cruzeiro Mais um que passo. ele jogue muito bem num gramado igual aquele. O Cruzeiro é um time que precisa da bola no pé. E a proposta E do aí, time como é que adversário? A você Caldense vai bateu enfrentar? muito. Como é que você vai enfrentar a Caldense num Inclusive, gramado igual essa a entrada esse? aí, ó. Isso aí, cara. Isso aí Isso não, é criminoso. isso aí é não tem criminoso. condição. Isso tem que acabar no futebol, tá? O jogador não pode achar que deliberadamente vai dar uma voadora num companheiro de profissão e nada vai acontecer. Me dá o pedido de desculpa dele aí, André. Agora pedir desculpa também, depois que inventaram a desculpa, nossa senhora. Mas vamos lá. Ninguém morreu. Ele jogou no América, o André tá me lembrando aqui. Me dá aqui na tela aqui, deixa eu ler, André, por gentileza. Obrigado, Gutão. Assistindo e refletindo aqui sobre o lance com o Daniel Júnior. Estou muito triste pelo acontecido, arrependido. Quero lhe pedir desculpa, não foi minha intenção fazer aquilo. Ao longo da minha carreira nunca aconteceu isso e não é do meu porte machucar ninguém. Que Deus abençoe e proteja. Estou feliz por você, parceiro, por não ter acontecido nada grave, muito arrependido. Desculpa, Suelton. Nesse caso aí, eu entendo, cara. Eu entendo a importância de uma mensagem dessa aqui. Mas, Suelton, presta atenção no HG aqui. Antes da gente tomar algum tipo de iniciativa, a gente precisa medir as consequências. Porque ainda bem que ele não teve nada grave, mas você poderia ter quebrado a perna dele, né? E um detalhe, você fez essa mensagem pedindo desculpa, louvável, mas a hora que você fez o lance, que você deu a entrada e que foi expulso, você saiu fazendo gesto que o árbitro estava roubando, cara. Aí você respeita, no pedido de desculpa, você respeita o Danielzinho, mas você desrespeitou o árbitro. Porque quando você diz que o árbitro está roubando, aí quem está vendo vai entender que do lado de cá não tem gente séria apitando o jogo. Que todo árbitro é vagabundo. Que o árbitro fez um esquema para prejudicar a Caldense. Por quê, cara? Então, é importante você medir as consequências na hora de dar o carrinho, você pode quebrar a perna do jogador, que é lá seu colega de trabalho, e depois, quando você é expulso, você viu a gravidade do lance, tanto que você pediu desculpa aqui. Aí você falou que o árbitro estava roubando, cara. Então é importante você respeitar o seu oponente, mas é importante você respeitar as pessoas envolvidas no jogo. E o árbitro está envolvido no jogo. E esse papo de que todo árbitro é vagabundo, você tem que parar com isso, né? Em todo segmento você tem gente vagabunda, mas isso que você fez aí, o gestual de que está roubando, também você não deveria fazer. Então eu sugiro que você faça uma postagem agora pedindo desculpa ao árbitro, que você também disse que ele estava roubando. Enfim, poderia ter quebrado a perna do Daniel Júnior. É só uma posição a respeito de violência e de sequência de faltas que acontece no futebol brasileiro. Ontem, antes de começar o jogo do Cruzeiro, eu estava assistindo Mônaco e Bayer Leverkusen. No segundo tempo foi um jogo pegado, um jogo eliminatório, um jogo de 3-2 no placar, o Bayern jogando fora de casa, jogando na França. O jogo teve 5 faltas no segundo tempo inteiro. Eu peguei e fiz uma aposta comigo mesmo. Passei para o jogo do Cruzeiro, falei assim, vou contar o número de faltas do jogo até os 15 minutos. 8 faltas em 15 minutos. Então, assim, o número de faltas no futebol brasileiro é uma covardia. É um antifutebol. No jogo entre Cruzeiro e Atlético, foram 42 faltas. Ô Elton, não, peraí. Existe também a questão da arbitragem. A arbitragem aqui, ela encostou é falta. Esse caso específico, eu concordo. Cara, é um absurdo que o moleque fez com o que o Suelton fez com o Danielzinho. Absurdo mesmo. Só que existe a questão da arbitragem. Eu acho que a arbitragem daqui, ela é muito rigorosa. E aí eu falo rigorosa do ponto de vista, encostou no cara é falta. Ok. É o que a gente vê várias vezes de cara pedindo pênalti, que pra mim não existe. De verdade, que você acompanhando o jogo do Cruzeiro ontem, você achou todas as faltas simples? Não. Eu acho o futebol brasileiro violento. Eu acho que além disso, do árbitro ser mais... tudo é falta? Tem o tudo é falta. Mas aqui tem muita cara, pancada. eu acho igual. Muita pancada. Os caras são iguais nessa questão. Eu acho que depende muito do peso dos times. Porque, por exemplo, a Caldense usou a falta ontem como recurso, né? A Caldense, ela basicamente só cometeu falta, só parou o jogo. Porque ela em determinado... O começo até que não tanto, mas a partir do momento que o Cruzeiro começou a controlar o jogo, a Caldense usou a falta como recurso porque o Cruzeiro começou a envolver demais a Caldense.
E isso, de fato, pesou muito. Foi um jogo muito ruim, era toda hora VAR. O que o VAR tá falando? Chatice. Mas aí é o árbitro, né, Popó? Exatamente. Então, assim, esse ponto assim, da arbitragem, eu acho que até pode, eu concordo um pouco com o Elton, que o futebol brasileiro tem muito disso. Mas eu acho que num jogo se a gente pegar um final de Supercopa, um Flamengo, Palmeiras, eu acho que aí a gente pode fazer um recorte comparando com um jogo de Europa League. Quantas faltas tiveram? Quantas faltas tiveram? Esse aí, por exemplo, teve muita falta. Sinceramente, eu não acho que aqui é mais violento, que aqui o pau canta, não. Tá geral. Eu acho que a arbitragem é a principal responsável pelo andamento do futebol. Aliás, o árbitro ontem, o Murilo Francisco Misson Júnior, extremamente inseguro, conquistando... Tinha lance que não estava no protocolo, ele chamando do VAR, em lances de disputa corporal na lateral do campo. Então, não sei o que a comissão de arbitragem mineira tem falado, qual a recomendação, mas um árbitro extremamente inseguro. Toda hora ele tava com a mãozinha, ontem, né, Malu? Um erro, né? A Fernanda Nandré, que para mim é uma das melhores auxiliares, mas aí a gente não entende o protocolo, porque, ora, tem a questão de deixar o lance prosseguir, e ontem ela levantou a bandeira precipitadamente e anulou um gol legítimo do Cruzeiro. Então, eu não entendo. Seria um gol de bola trabalhada, Kaique conseguiu, deu um passo perfeito pro Gilberto, ou seja, são coisas que fazem diferença no futebol. Se você tem um menino igual o Kaique, como o Valu falou, tá voltando numa seleção sub-20, dominou a lateral esquerda e conseguiu apresentar dentro do jogo uma qualidade absurda, seria um número para ele. Ele ia dar uma assistência pro Gilberto que faria mais um gol. E isso foi tirado do Cruzeiro. Um erro que a gente não entende, porque a bandeira ela levantou antes, o árbitro apitou antes. E tá vendo? Não dá pra entender o protocolo. Porque normalmente deixa de seguir. O árbitro não quis se comprometer, Popó. É isso. Ele tava tão inseguro que, como a bandeira levantou, ele foi na dela. Cara, se escorar no VAR em qualquer circunstância, mesmo aquelas que não estão no protocolo, isso mostra insegurança. Sim. E jogador sabe quando o árbitro está inseguro. O jogador nota quando o árbitro está inseguro. Isso também pode ser um problema para a sequência do jogo. Exatamente. Perceptível pra a gente está daqui, percebe. A gente está só pela TV. Aí o jogador percebe, técnico percebe, aí os técnicos começam a meter pressão, o jogador começa a meter pressão. E a tendência da arbitragem é piorar. O tempo vai passando, a tendência é piorar. Né? Daqui a pouco nós vamos continuar falando do Cruzeiro, daqui a pouco o Marcelo agora confirmado no Fluminense, hein? No Fluminense. Alguns clubes tentando, mexendo daqui e dali, e aí, sorrateiramente, o Fluminense foi lá e divulgou a volta do Marcelo.